Porteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço 24 horas. Então, hoje, né, a gente está contando a história então, de Ricardo Fernando de Oliveira, carinhosamente conhecido por BH, 43 anos. BH, como é que você veio justamente parar aqui na nossa cidade? Então, eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui adotado em Belo Horizonte. Aí, quando eu tinha 14 anos de idade, saí de casa, fui para a rua, porque descobri que fui adotado e tal, problemas familiares que não vêm ao caso. Aí eu fui para a rua. Aí morei na rua 22 anos. Nesses 22 anos, eu ajudei uma pessoa lá uma época. Porque na época na rua, sabe como é que é, né? Muita briga e tal. Então os caras queriam pegar esse amigo meu, só que eu não deixei. Por eu ser o mais velho da turma na época. Aí esse amigo meu que eu ajudei, ele virou chefe da Jocum lá. Aí passou um tempo e falou, o dia que você quiser ajuda, você pode me procurar, que já tinha 7 anos que ele tinha transformado a vida dele. Aí eu falei, então é o seguinte, você quer me ajudar? Arruma um lugar mais longe possível. Aí ele foi e conheceu o pastor daqui, que é o pastor Camargo. Aí foi, ligou o pastor Camargo e já falou, eu tenho um irmão aqui que Deus usou a vida dele para salvar a mim, então eu tenho que ajudar ele agora. Aí então ele ligou para o Camargo me aceitou aqui em 3 de fevereiro de 2015. Aí eu estou até hoje aqui. Ou seja, então você chegou aqui em 2015 aqui na Cadoleiro, né? E praticamente faz 6 anos que você está aqui e faz esse trabalho igual, né? O próprio outro pastor também que comentou. Ou seja, você realmente faz a diferença aqui. E então eu gostaria também que você contasse um pouco para a gente, né? Em poucas palavras, antes de você chegar até aqui, vida de rua. Vida de rua, você sincero, não deseja para ninguém. É uma vida que você dorme, você não sabe se você vai amanhecer vivo. Porque é o seguinte, às vezes, se você parecer com uma pessoa que está devendo a outra vai e te mata você sem você saber. Às vezes você tá lá, quieto lá, a pessoa confunde você com o outro, começa a querer brigar com você, você tem que se defender. Às vezes você come, às vezes você não come. E outra, é muita humilhação. O olhar, às vezes o olhar te discrimina muito. E sempre, graças a Deus, sempre tomei banho na rua, andava arrumadinho e tudo. Mas mesmo assim a pessoa sabia, então era uma discriminação. Mas graças a Deus uma pessoa nunca me discriminou, né? Que foi Deus, né? Então na época eu lembro que eu falei assim, Deus, se eu der uma chance pro o capeta, porque a partir do momento que a gente não está fazendo nada para Deus, a gente deu a chance ao outro. Porque não pode servir a 2 deuses. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, Deus, então você me dá uma chance agora? Aí foi que eu lembrei desse amigo meu que eu tinha só ajudado. Então eu quis. Que é ter um livre-arbítrio, a gente segue o caminho que a gente quer. Hoje em dia eu sou falho, sou pecador, mas nunca deixarei de ser filho do Senhor. Então hoje o que eu posso fazer é retribuir o que Deus fez, ajudando os meus irmãos que estão aqui. Pois é, a gente chegando aqui no Supermercado Alvorada, né, hoje para contar um pouco mais da história do Ricardo Fernando de Oliveira, de 43 anos, né, ex-morador de rua, e foi um dos caras que deu volta por cima, né, e hoje aí trabalhando aí como repositor na Alvorada. Ricardo, boa tarde. Fala pra gente, Ricardo, quem realmente é Alvorada para você? O Alvorada, hoje em dia, né, como eu morei na rua 22 anos, então é o seguinte, o Alvorada abriu as portas para mim, né? Então, como se diz, eu tenho que agradecer muito primeiramente a Deus, a Ana, o André, o Anson, que me ajudou muito, e o Wesley, né? E os funcionários aqui, que hoje em dia faz parte da minha família hoje. Porque, como eles dizem, a gente passa mais tempo aqui do que em casa. E outro aqui a gente chega, dá bom dia, dá boa tarde, às vezes não está triste, nós dá uma palavra dele de conforto, os clientes tratam a gente bem. Então é isso aí, hoje em dia o Alvorada abriu as portas para mim, já vai fazer 1 ano e meio que eu estou aqui. Então, como a gente fala, tem chance de mudar? Tem sim, basta ter uma oportunidade só nessa vida. Sim, ou seja, e esse setor aqui, né, essa parte de tomate, de molho, macarrão, é tudo por sua conta então? É, tudo minha conta. E outra, sempre quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu chamo alguém para me ajudar, porque eu cheguei aqui, eu não sabia nada. Hoje, graças a Deus, se alguém me perguntar uma coisa que não está nem aqui no outro corredor, eu já vou lá, aviso, aí eu sei aonde está e outra. A gente nunca vai aprender tudo. Todo dia é um aprendizado e outro, chega produto novo e tudo, então a gente tem que ir atualizando, né? Ou seja, o Alvorada então para você também é uma extensão da sua vida? É, faz parte da minha família hoje em dia aqui em Ouro Fino, é uma das 2 famílias que eu tenho aqui.
A outra vocês vão saber mais no decorrer dessa reportagem. Sim. E agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também, aproveitando, quem realmente é o Alvorada ou mesmo a gerente, né, a Ana Cadam, para você. A Ana, para mim, vamos supor, é que nem eu acredito que existe anjos no céu, então existe anjos aqui na Terra. Quem são os anjos aqui na Terra? São pessoas que dão o braço a torcer para ajudar o próximo. Então, como se ela confiou em mim e me dá essa chance, eu nunca vou poder decepcionar, primeiramente, a Deus. Mas aí eu tenho que tratar com respeito e tudo. E como que eu posso agradecer ela? Fazendo tudo que eles pedem, obedecendo às ordens, às regras, é isso que eu tenho que oferecer. A gente fala então agora com o André, né, que é o subgerente da rede Alvorada de Ouro Fino. André, então, para falar um pouco aí do nosso amigo, né, conhecido carinhosamente também como BH, você também lá no começo quando ele chegou há mais de um ano aqui no Alvorada de Ouro Fino, você foi o supervisor. Eu gostaria que você falasse um pouco da história dele, como é que ele chegou aqui, como que ele é realmente como funcionário, como colaborador de vocês. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde. O BH, né, o mais conhecido aí, que a gente brinca tudo. O Ricardo, né, ele tem... A princípio a gente não conhecia ele assim, ele começou a frequentar as entrevistas, né, assim como a Ana já comentou. A princípio a entrevista nossa vem mais gente, mais pessoas junto. E a gente via muito isso nele, né? Essa vontade de trabalhar, só que a gente não conhecia muito a história dele, né? Isso a gente veio conhecendo depois. E ele foi uma superação mesmo, que a gente via ele por muitas vezes nas entrevistas, né? Até que chegou uma hora que deu certo, né? De ele encaixar em um setor, né? E a gente contratou ele aqui na loja. Aí depois disso a gente começou, né, nas nossas conversas, às vezes na rua, a gente começou a conhecer um pouquinho da história dele. E é o que ele mesmo falou para você, é uma história que se uma pessoa ouvir, ela acaba sendo uma superação mesmo, né, uma história muito bonita, né. Eu acompanhei o começo dele aqui no mercado, porque eu era o líder direto dele. A parte de trabalho mesmo, acredito que ele não tinha muita experiência no caso, né, porque ele já vem de uma história da rua mesmo. Eu acho que ele não tinha, né, carteira assinada, mas assim, a partir do momento dessa vontade de ele trabalhar, dele passar várias vezes na entrevista, e na hora que ele recebeu a oportunidade, a gente fez o acompanhamento para ele. E hoje você vê ele, né, ele é repositor, né, de mercearia, né, a reposição do mercado, ele está desempenhando um serviço como todo mundo. Ele teve essa parte de aprendizagem e hoje pode ser considerado que ele é um repositor mesmo, né? Ou seja, além, né, de um exemplo de vida, né, que ele veio do nada, veio da rua, um cara que usou droga lá atrás e tal, e superou realmente, né, e principalmente por várias vezes, né, que ele tentou aqui no Alvorada, não conseguiu, e depois vocês abriram as portas para ele, e então um exemplo para as pessoas, para que nunca desistam, né, do não, né, André? Sim. Então, Sargento, isso aí é até uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, eu participei de entrevista no Alvorada. A gente aqui, claro que a gente gostaria de contratar muita mais gente, mas cada mês abre para um setor e aqui acaba vindo muitas pessoas. Mas assim, é uma coisa até que a Ana falou, a questão de experiência, isso aí, tudo aqui, quem entra no supermercado hoje, tendo experiência ou não, a gente faz esse acompanhamento, né? E sobre, assim, o passado da pessoa, né, a gente não sabia dessa história de vida do Ricardo, né, do BH, mas isso não pesou em momento nenhum na contratação nossa, que às vezes gera essa dúvida, né? De muita gente falou, a pessoa morou na rua às vezes, ou será que ela está apta para o emprego? Mas você vê aquela vontade de ele trabalhar, a gente nunca teve esse preconceito nenhum com a pessoa, e a partir do momento que deu o momento certo dele entrar, né, talvez seja uma coisa até de Deus mesmo, né? Pela superação dele, a gente via a força de vontade dele vindo nas entrevistas, e chegou uma hora que deu certo, né? A gente que participa da entrevista junto com os outros líderes resolveu dar oportunidade para ele no setor. É o setor que até então eu também tomava conta, né, junto com o outro líder. Então a gente fez a princípio, igual eu falei para você, ele entrou, não tinha muita experiência, né? Mas assim, a gente não cobra tanto isso de ninguém que entra aqui, porque a gente faz esse acompanhamento, mas o que a gente sempre falou para ele, o que sobressaiu nisso tudo foi a força de vontade dele de aprender, de querer fazer, e isso acho que superou tudo
tudo essa falta de inexperiência, né, de trabalhar em supermercado até então. Mas eu falo assim que, no caso dele, ele, depois, né, nos momentos que a gente teve ele tomando um café, ele foi contando essa história de vida dele que, nossa, se a pessoa parar para conversar com ele, você vê a superação, que eu acho muito difícil. A gente tem, né, casos, às vezes, da pessoa, ela tem um vício, ela não conseguir sair, e ele pode ter a certeza que ele conseguiu vencer na vida e hoje ele está conquistando tudo, o mercado de trabalho, né, que ele até brinca com a gente, que, nossa, depois de tantos anos eu consegui uma vaga no mercado de trabalho, né, que ele passou tanto tempo na rua, né, que ele mesmo fala, mas hoje ele está se superando, ele está cada dia mais. Eu falo para você hoje ele é um funcionário dedicado mesmo e ele faz a função como qualquer outro, independente da inexperiência dele, ele aprendeu aqui a fazer o trabalho, né, da reposição, e ele está indo super bem. E já está há um tempo com a gente já e, nossa, tomara que ele daqui para melhor, né? Se Deus quiser. Então, a partir de agora, a gente fala então com a Ana Cadan, né, que é a gerente do Supermercado Alvorada, da rede Supermercado Alvorada de Ouro Fino. Ana, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer você por estar recebendo a nossa equipe da nossa porteira RW hoje. E quem realmente é o Ricardo Fernando, ou carinhosamente chamado de BH, Ana? Boa tarde, Luiz, tudo bem? O Ricardo, o BH, né, como todo mundo conhece, é um colaborador nosso que já está trabalhando há algum tempo com a gente e ele tem uma história de vida muito legal, uma coisa muito importante que entusiasma muita gente, que é possível sim superar limites e viver coisas que muita gente fala assim que não tem como, que não tem coragem. O Ricardo traz isso, que é possível. Ou seja, duas palavras, inclusive ele falou também em sua entrevista, duas palavras: persistência, né, e também manter esse logo, né, para procurar realmente o primeiro emprego, o emprego realmente. Não, com certeza. E o Ricardo, persistência faz parte dele mesmo. Tanto nessa luta diária contra produtos químicos, droga que ele utilizou no passado, bebida, como na persistência de conseguir um emprego, né? Com a gente, que em várias empresas ele fez algumas entrevistas, com a gente ele fez várias entrevistas, né? E ele nunca desistiu, ele sempre falava assim, eu vou voltar de novo, eu vou vir mais uma vez, e ele sempre foi voltando. Aí a gente foi, até que nós avaliamos, analisamos bastante e contratamos ele para trabalhar com a gente. Então, porque a história dele é uma história totalmente diferente, né? Eu acho que das demais que você também já recebeu aqui no Alvorada de Ouro Fino. Ou seja, é uma história de vida como exemplo para muita gente, né? Com certeza, um exemplo muito grande, né? De persistência e de luta diária, porque eu acredito que ele vive uma luta diária com ele mesmo, né? Porque a história dele é muito linda, né? Igual você está falando mesmo, que ele foi morador de rua, usuário de droga. Isso, para vocês aqui do Alvorada, principalmente você que está à frente, pesa na hora da entrevista, pesa na hora da escolha? Na verdade, assim, Luiz, não é nem um peso, né? Se a pessoa ela está livre, ela está liberta daquilo, a gente vê que realmente ela mudou de vida, a gente consegue, assim como conseguiu com o Ricardo. Mas, infelizmente, várias pessoas, nós tivemos casos de pessoas que nós demos oportunidade, mas que a pessoa não consegue, né? É um vício maior, acaba com que a droga, esse vício seja maior do que a vontade dela de estar trabalhando. Mas o Ricardo não, ele conseguiu ser diferente. No entanto que ele conseguiu adquirir bens, depois que ele está trabalhando com a gente, ele adquiriu um carro antes, mas agora ele melhorou esse carro que ele tem. Ele conseguiu conquistas pessoais, eu acho isso muito importante. Para a gente fechar, Ana, também entra a parte social de vocês, né? Porque a gente percebe também que vocês dão oportunidade para as pessoas especiais, também agora no caso dele, ou seja, é uma parte social também que a Rede Alvorada faz também, né, para as pessoas. Não, com certeza, a gente faz sim, e o pessoal que tem vindo, eles têm também trazido grande colaboração para a gente. É recíproco, né? Tanto a Alvorada quanto eles. Pois bem, então a gente fala agora com o Davi Silva, né, que coordena a Casa do Oleiro Ouro Fino. Davi, então, nós estamos aí contando a história, né, desse guerreiro, carinhosamente chamado por BH, né, por todo mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, da vida desse guerreiro, que a gente já falou, né, que é um cara que já sofreu na vida e hoje aí tá, né, mora com você já há anos e praticamente é um exemplo de vida, né, Davi? Sim, na realidade o Ricardo, né, a gente chama ele carinhosamente BH, né, até porque ele é de BH. E ele chegou em 2015 aqui, né, morou muitos anos na rua, né,
E quando ele chegou, né, ele chegou que nem todos chegam, né, debilitado fisicamente, espiritualmente, né, e deformado, porque muito tempo de rua, né, então a gente lembra, assim, ele sempre era muito bruto, violento, né, mas ele é a prova de que Deus, né, está aí fazendo a obra dele nessa terra, transformando o coração dos homens, né, a comunidade terapêutica Casa do Oleiro, né, daí nós amparamos ele aqui, e desde então ele está conosco, né, ele passou o tratamento, ele terminou o período dele de tratamento, depois continuou aqui, né, até para não voltar, e até porque não tinha naquele tempo um lugar para ficar, então ele foi ficando aqui. E ele é um exemplo realmente de que vale a pena lutar, vale a pena fazer esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, né? Eu trabalho no projeto aqui já tem 9 anos, né? Eu fazia parte da diretoria desde quando o pastor Douglas fundou, e agora eu já estou tempo integral 2 anos aqui, né? E eu tenho acompanhado ele, o dia a dia dele aqui, né? Ele continua morando no projeto, mas hoje ele sai de manhã, ele trabalha, né, no supermercado, e ele volta à tarde, né? E sempre muito disciplinado, nos ajuda hoje aqui na casa, né? Você vê, ele corta o cabelo dos meninos, né? Ajuda também no aconselhamento, porque ele tem uma história de vida, ele tem uma caminhada, né? E hoje ele pode ajudar aqueles que estão chegando aqui, né? E esse realmente é para isso que nós fomos chamados mesmo, né? Para testemunhar Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes, né? E você vê, ele tirou carta, ele conseguiu conquistou um carro que ele tanto queria, né? E ele tem aí combatido o bom combate, e tem sido um exemplo de superação, né? Eu fico muito feliz e muito honrado, né, de ser amigo, é o meu amigo, né? O BH hoje ele é meu amigo, a gente está sempre junto, sempre conversando aqui, né? Eu tenho muito orgulho dele, assim, né, pela perseverança e pela pessoa que ele tem um bom coração, ele está sempre ajudando com doações, ele também angareia doações para casa, né? Uma coisa que talvez muita gente não saiba, eu estou falando agora aqui, mas ele sempre está chegando com doação para casa, né? Ele recolhe o pão para a gente aqui, ele que traz o pão para a turma tomar café, ele consegue algumas doações no supermercado onde ele trabalha, então ele está sempre nos ajudando, né? Além da parte espiritual que ele já nos ajuda, né? Essa questão física, só o fato dele estar aqui mostrando o resultado daquilo que Deus fez na vida dele, fortalecendo a outros que estão chegando, tanto debilitado quanto ele mesmo chegou, né? Então é isso que eu tenho para falar do Ricardo, né? Essa pessoa excelente aí que ele é, torço por ele, oro por ele, né? E creio que ele vai continuar, né, sendo vitorioso nessa caminhada dele aí, né? Pois bem, e a gente continua então, né, contando a história aí do nosso amigo BH, né, que é funcionário do Alvorada e também aí reside aqui na Casa do Oleiro, né? E hoje aí nessa quinta-feira, dia de folga, ele além de cortar cabelo, tem muitas coisas. BH Placas, ou seja, aqui também é mais o seu cantinho, BH? Fala pra gente. Então, aqui eles fizeram um ateliê pra mim aqui, é porque eu tava começando a fazer as placas, aí eu tinha umas madeiras paradas, aí eu falei com o pastor assim, ô pastor, posso tentar só fazer essa placa? Ele falou, então você escreve primeiro o nome e você vai em talha. Aí quando eu fiz uma vez, aí eu não parei mais, né? Eu comecei a fazer só aqui pra dentro e tal. Aí comecei a divulgar e as pessoas gostaram, eu comecei a fazer só por encomenda. Então antes de eu trabalhar no Alvorada, o meu ganha-pão era esse aqui também, né? Aí, só que graças a Deus, quando tem as encomendas, eu guardo 10, aí no dia de folga, como é hoje, eu vou e faço. Ou seja, também é mais um ganha-pão para você sobreviver também. Então, sobreviver para pagar a benção que Deus me deu, que tem um carro, né? Que eu tirei carteira e tudo, aí eu compro um perfume, umas coisas. Então a gente vai sobrevivendo, né? Aí, em nome de Jesus, quando tiver a casa, já vai ser uma benção, né? Ou seja, dia de folga, mas você continua trabalhando o dia todo também. Tem que trabalhar também. Ajudar, como eu fui ajudado aqui, então eu ajudo os irmãos, eu corto cabelo deles, eu trago pão também, às vezes não precisa de alguma coisa, eu vou também, se não precisar ir no médico, eu estou disponível para levar, só que aqui também. E nós estamos aí só para ajudar também, né? Porque eu fui ajudado, então eu não posso guardar só para minha bênção. Eu tenho que dividir ela, senão não tem graça. Agora, uma pequena propaganda para você. As pessoas que queiram essas placas que você faz, né, de madeira, né, que realmente é um serviço de artesanato muito bonito, tem algum contato? Tem, 997391936. Eu tenho cartão, tudo, tenho no Face, né, que eu posto lá. E muitas pessoas da cidade aqui já me conhecem. Só na cidade já fiz mais de 1000 placas já.
seja, o trabalho seu então está crescendo, está expandindo então, né? As pessoas interessadas ou pode procurar você lá no Alvorada ou mesmo aqui na Cadoleiro. Ou lá no Alvorada ou aqui na Cadoleiro. É mais aqui, né? Porque lá não pode confundir as coisas. Lá às vezes eu já dou um cartão rapidinho sim, porque às vezes lá eu estou trabalhando, então, para não atrapalhar lá, então já é aqui mesmo. Aí ele ligou para mim, eu já faço. Eu já combino com a pessoa e tudo, o que a pessoa precisa. E eu já fiz placa até para a África, que veio um missionário de lá aqui, já levou para a para BH, São Paulo e por aí vai, né? Não tem limite, né? Tá aí, portanto, né, a gente contando a história então do nosso amigo BH, né? E aí também nas horas de folga, o BH é um grande artista também, além né, de fazer as placas, ele também corta o cabelo, daquele trato legal aqui no pessoal aqui da Casa do Oleiro. Né? E hoje aí, nesse dia de folga dele, lá pelo supermercado, tem mais um trato que ele dá no cabelo do pessoal aqui, como voluntário também. Não é isso, PH? Isso, é que eu moro aqui também, eu ajudo, né? Aham. E você corta então o cabelo do pessoal que mora aqui? Só os que moram aqui. Só os que moram aqui? É só para ajudar mesmo. E como é que você aprendeu a cortar cabelo também? É a vida ou não? Porque foi precisão também, né? Porque às vezes aqui a gente precisava, né? Até ficar chamando os outros para vir cortando, não dá. Então eu já fui pegando só devagarzinho, né? Aí fui cortando já. Aí, graças a Deus, abençoa os meninos. E eu saio mais abençoado ainda, né? Então, mas quando você veio de lá pra cá, você sabia alguma coisa disso, não? Não sabia, não. Ah, Muito dom de Deus também, né? Isso é pra obra também, né? ou seja, é mais uma coisa que a vida te ensinou também. Isso. Vou falar então. E aí, como é que você chama? Muito obrigado. Como é que você chama? Aí, ó. Olha lá, perguntando seu nome. Como é que chama? Vitor? Esse eu acabei de Igor. cortar agora Igor. também. Tá legal. Lá o Lucas acabou de cortar também. Mas e aí, o que você achou do trato, do próprio cabeleireiro? Bom. Gostou? Aprovado? Aprovado. Então tá legal. Esse foi cortado hoje também. Tá, então, agora chegando no final de mais um final de trabalho, o BH agora já está indo pronto, né, tá dentro do seu veículo para ir para casa, para descansar. BH, para a gente fechar essa matéria então, a quem agradecer, BH? Senhor Jesus, obrigado por ter enviado Jesus Cristo para salvar e trazer a vida eterna. Ensine-me a colocar minha esperança na vida eterna e no reino de Deus. Ajude-me a não ter apego às coisas deste mundo, que são passageiros. Que possamos enxergar o mundo com os olhos da fé e encarar cada dificuldade como uma oportunidade para sermos pessoas melhores. Muito obrigado. Assim seja. Um abraço para todos da Nação da Cruz. Salve pelo sangue de Jesus. Tá, então, BH agora está indo para casa, né? Bom descanso, BH, e sucesso sempre. Um abraço. Tchau, tchau.